Especial Rádio Justiça. Os principais temas da justiça brasileira. No dia 21 de janeiro é comemorado o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Defensores do ensino religioso nas escolas defendem que a medida poderia prevenir ataques desse tipo. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal autorizou o ensino religioso nas escolas públicas de nível fundamental no modelo confessional, ou seja, professores que representam uma religião podem ensinar uma ou mais crenças em sala de aula, como explica o vice-presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo, Jader Freire de Macedo Júnior. A escola poderá franquear aos seus alunos uma matéria chamada História da Religião. Essa é uma coisa. Existe uma outra maneira, e essa maneira é a confessional. Vai se abrir uma classe por um padre católico fazer as aulas de evangelização católica. Ao lado deverá ter uma sala aberta para os adventistas, para os de matriz africana. Do outro lado, para os metodistas. Na ocasião, a Procuradoria-Geral da República defendia que o ensino religioso previsto na Constituição não poderia estar ligado a uma só fé, se limitando a aulas sobre aspectos históricos, filosóficos e culturais das diferentes tradições religiosas. Mas, para o presidente do Observatório da Liberdade Religiosa, Bernardo Pablo, ainda há muitas dúvidas sobre como será esse modelo confessional. O Supremo Tribunal Federal entendeu que o fato da matrícula ser facultativa e os alunos não seriam obrigados a assistir à aula, isso é a garantia de não ferir o Estado laico, que não tornaria o Brasil um Estado confessional. A decisão do Supremo, em verdade, representa não o fim desse debate, mas o início do debate. Porque nos estados que decidirem ter um ensino confessional, haverá que definir quais religiões serão ministradas, qual é a maneira, há que ver a capacidade de estrutura física, estrutura de recursos, haverá que remunerar esses professores com dinheiro estatal ou serão oferecidos pelas mesmas confissões. Então, há uma série de outros debates que essa decisão do Supremo Tribunal Federal certamente abrirá e que deverão ser debatidas aí provavelmente até pelos próximos anos. Outra questão que gera polêmica é o tratamento diferenciado devido a questões religiosas. É o caso de judeus e adventistas do sétimo dia que não trabalham, estudam ou prestam concurso público ou vestibular aos sábados, por exemplo. Segundo Bernardo Pablo, apesar de hoje haver maior aceitação, ainda não há consenso na justiça brasileira nesse caso. Há decisões conflitantes. Há elevado número de decisões a favor, mas também há elevada decisões contrárias. Então, ainda é um tema que não está pacificado, dependendo do assunto. Há temas mais ou menos polêmicos. No caso, por exemplo, dos adventistas. Esse é um caso ainda que há uma divisão bastante importante dentro do Poder Judiciário. Levantamento realizado pela antiga Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, atual Ministério dos Direitos Humanos, revela que os adventistas são o grupo que mais procura o Poder Judiciário em relação a essa questão de restrições governamentais ao exercício da fé. É um problema que está sendo debatido tanto no Judiciário, como também há projetos de lei que procuram regulamentar essa situação. Também há o caso das testemunhas de Jeová, que não podem receber transfusão de sangue. Jader Freire de Macedo Júnior lembra que a Constituição Federal estabelece a chamada escusa de consciência, que é o direito de o cidadão fazer ou deixar de fazer algo de acordo com as próprias convicções, sejam de origem religiosa ou filosófica. O advogado ressalta que, nesse caso, o Conselho Federal de Medicina não pode obrigar a transfusão de sangue, nem o médico pode ser acusado de negligência. Legalmente falando, eu entendo que um indivíduo maior de 21 anos e que carregue consigo uma declaração de não transfusionista, ele tem todo o direito de cuidar do próprio corpo da forma que ele entende que deve. Não tem nada a ver com a condição do médico. O médico tem o dever de tratá-lo. Porém, no momento em que o indivíduo adentra ao hospital, maior e em pleno poder de suas capacidades mentais, declara ser não transfusionista,
o médico está isento de toda e qualquer responsabilidade por não o fazê-lo, caso isso fosse necessário. O mesmo já não se pode dizer dos menores ou daqueles incapazes ou relativamente incapazes. Não é uma prerrogativa dos pais dizer como essa criança deve ser cuidada pelo médico. No último capítulo da série, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa serve como reflexão sobre preconceito contra religiões. Rádio Justiça. De Brasília, Cíntia Ribeiro. Especial Rádio Justiça. Os principais temas da justiça brasileira.